Salmo de número 133. Aí alguém vai de repente dizer, pastor, mas esse salmo para a Santa Ceia, vocês vão ver como esse salmo de peregrinação do rei Davi encaixa para nós hoje, como também encaixa para a Santa Ceia. Em primeiro lugar, ele é um salmo de peregrinação, começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 139. E isso é uma coisa muito interessante, olhando para esse lado desses salmos, irmãos, ele tem uma história muito grande, esses salmos. Quando o povo saía das suas cidadelas, seus lugares, para ir a Jerusalém, na época da Páscoa, na época da colheita, que seria Pentecostes, de ações de graças de colheita, eles vinham caminhando, vamos supor, bem simples, nós teremos esse povo morando em Garuva, e nós saímos aqui de Joinville a pé, era tudo a pé. Então os irmãos de Joinville passavam por Piraberaba, cantando e refalando sempre aqueles salmos 121, ou 120 até o 139. Aí o pessoal de Piraberaba esperava, recitando esses salmos. E aí todos entravam, e na medida da estrada que vinham pessoas, entravam e recitavam esses salmos. E quando chegavam em Jerusalém, no templo, ou exatamente na Arca da Aliança, que seria a questão do tabernáculo, haviam 20 degraus. E em cada degrau, as famílias que vinham recitavam esses 20 salmos. Cada degrau um salmo. Por isso são os salmos de peregrinação, 20 salmos. E aí, de repente, quando estavam próximos de Jerusalém, entra o salmo de número 133, que é colocado por Davi para nós, eu gostei de ler, e tem duas palavras muito importantes que nós vamos meditar para a Santa Ceia. Eu leio o salmo. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Era uma promessa que Deus deu também para Josué. Seja forte e corajoso, eis que estou contigo. Mas eu quero lembrar aqui duas palavras bem importantes que nós hoje, como irmãos do Haiti, e do Brasil e da Venezuela, nós temos esse momento especial de ceia. A primeira palavra é viverem unidos. A palavra em alemão, nesse texto, nessa frase, viverem unidos, não está viver em união. É colocado como morar com os irmãos. É fazer parte da sua família, fazer parte na sua casa. Essa união é muito importante a gente lembrar. Quando nós lembramos, quando éramos crianças, era noite, é uma questão muito interessante. Os pais olhavam e verificavam se os filhos estavam reunidos, porque eram sempre muitos filhos, 6, 7, 8, 9, 10, até 15 filhos. Então os pais tinham uma preocupação que as crianças pequenas dormiam mais cedo. Elas já iam na cama antes que os pais terminaram o trabalho. Eu lembro tão bem, a minha mãe ia para o quarto e olhava se nós três irmãos menores estávamos na cama. Então era morar junto, é a família que une. E hoje nós somos aqui, não uma família de carne e sangue ou descendência, mas nós somos uma família em Cristo. É exatamente olhando isso, era o desejo de Jesus no final da vida dele, sabendo, ele sempre pedia, vou morrer no lugar de vocês. Ele sempre falava da sua morte, mas também falava da sua vinda. E os discípulos não entendiam muitas vezes. Mas aí é que ele literalmente coloca, quando nós estamos juntos,
E aí, quando os discípulos entenderam de estar junto com Jesus, Jesus viu agora é um momento oportuno. Deus sabia. Os discípulos estavam agora se acostumando apenas como um grande amigo, alguém que dá de comer, alguém que faz milagres, alguém que tira impurezas. Agora é o momento de tirar aquele momento daquilo que eles pensaram. Jesus agora é o nosso protetor. Ele é o nosso protetor, mas não presença. Ele nos une no seu poder do Espírito Santo. E aí Deus diz: meu filho, agora é a hora, saia. E Jesus é crucificado. E um segundo ponto que é muito importante lembrarmos nessa ceia, nessa estar juntos, é como o orvalho do Monte Hermon. Duas coisas nesse salmo. A gente pensa, porque Barba de Arão, ele era o primeiro sacerdote, tudo aquilo que Deus tinha colocado. Não, o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon é o renovo da respiração. O renovo da respiração. Eu vou citar a irmã Luzinete, que veio hoje com um problema de asma, e de repente ela diz que eu me sinto melhor. Porque nós estamos ainda num lugar com bastante pureza de oxigênio, e faz com que o nosso pulmão comece a respirar melhor, e os brônquios, isso tudo começa a trabalhar melhor. E era isso que Jesus veio fazer entre o povo, trazer a respiração melhor para a vida em Cristo. Então, viver em união e poder respirar a palavra, a presença de Deus, nos leva a lembrar de que Jesus veio completar a obra de Deus em nosso meio. E essa obra de Deus que veio completar em nosso meio é a obra da salvação. E essa obra Deus queria e quer e deseja de nós que nós façamos isso em união. E aí é algo muito importante, irmãos. Essa união nos faz exatamente lembrar, irmãos, daquilo que Deus fez pelo seu povo. E que nós vamos estar lembrando. Ele deu o seu filho, não é o pão o filho, mas a maneira dele sofrer por nós. Mas ele também deixou correr o seu sangue para nos purificar. Então, a união deste salmo é exatamente a união do corpo de Cristo, ou de sangue de Cristo. O corpo dado por nós e o sangue derramado por nós. Isso, irmãos, representa união, ele representa o respirar da nova vida, a vida em Cristo. E é o sangue de Jesus que nos oferece essa nova vida, irmãos. Que nós possamos lembrar nesse momento de ceia, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união em função da morte e ressurreição de Jesus e em função do seu derramado sangue da cruz por cada um de nós, que é o respirar da vida. E o respirar da vida é exatamente esse orvalho do Monte Hermon. E aí vem a história que o irmão do Shein nos coloca, e continuando, Hermon, herança de Caleb. Herança de Caleb. Os dois irmãos, dois servos de Deus que foram fiéis ao espiar a terra de Canaã. Josué se torna líder quando Deus diz: estou contigo. E Caleb diz: eu ainda tenho a força da juventude para limpar o Monte Hermon, para viver lá e poder plantar e colher. É isso que Deus nos oferece juntos como união de povos. Percebe agora, irmãos? União de povos. E nós hoje à noite representamos aqui vários povos. Vários povos. E o que é que nos une? É exatamente Jesus que nos oferece a união.
Eu peço assim agora que venha para frente o irmão Eliseu, para nós então começarmos.